Olá, eu me chamo Maria Eduarda Nassif, faço parte do projeto de iniciação científica do PIBIC CMBio. Fui orientada pela analista ambiental Mariela Butti e hoje vou apresentar um pouco da nossa pesquisa para vocês. Anterior à publicação e atualização da Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção, é necessário percorrer algumas etapas para que esse documento tenha o menor índice de fragilidade possível e assim as políticas públicas de conservação sejam mais eficientes e mais precisas. Algumas das etapas por trás da elaboração da lista é a etapa de avaliação, onde eu utilizo dados relevantes para a aplicação dos critérios, como, por exemplo, dados populacionais, distribuição geográfica. As informações compiladas, elas são armazenadas em ficha para as espécies no Sistema de Avaliação do Risco de Extinção da Biodiversidade, o SALVE. Vale também ressaltar a importância dos pesquisadores e do seu conhecimento durante as oficinas de avaliação e consultas para fornecer essas informações relevantes para a aplicação dos critérios ou de mais informações sobre as espécies. Em 2022, nós tivemos a atualização parcial da Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção, onde todas as espécies completamente avaliadas até maio de 2021 e classificadas entre as categorias de ameaça foram incluídas nessa atualização. Os marsupiais brasileiros ficaram de fora da lista, pois todas as espécies avaliadas até esse prazo ficaram entre as categorias não ameaçadas, como LC, que significa menos preocupante, e DD, que são dados insuficientes. As espécies categorizadas na categoria de dados insuficientes, elas são preocupantes, pois é a categoria que indica que não há informação suficiente para aplicação dos critérios durante as avaliações nacionais do risco de extinção. Para o levantamento de dados da nossa pesquisa, nós utilizamos duas fontes bibliográficas. A primeira delas, a ficha das espécies armazenadas no SALVE, que vem representando a informação utilizada na avaliação do risco de extinção dos marsupiais brasileiros. E a segunda fonte, nós utilizamos o capítulo do livro Handbook, dedicado à família de Delphidae, produzido pelo professor Diego Astua, que compreende todos os marsupiais brasileiros e por ser a tentativa mais recente, né, para uma revisão bibliográfica da família, nós escolhemos ele como nosso modelo nulo. E nós temos algumas etapas metodológicas percorridas por nós para chegarmos aos resultados, e a primeira delas foi o levantamento das referências citadas para cada espécie entre as duas fontes, e essas referências elas foram classificadas em 3 tipos de acordo com a literatura: literatura cinzenta, literatura científica e comunicação pessoal. No entanto, nós selecionamos para as análises apenas as classificadas como literatura científica. Através do software RStudio, nós realizamos o teste T-Student para verificar se há diferença na média de referências totais citadas por espécie entre as duas fontes, e aproveitando as referências coletadas dos campos de preenchimento do SALVE, nós realizamos cálculos de média e desvio padrão. Com o resultado de um p-valor significativo, nós podemos confirmar que há sim uma diferença entre a média de referências totais citadas nas duas fontes, sendo o Astua, representado em azul no gráfico, com uma média superior de referências por espécies, de aproximadamente 27 referências citadas, e em verde nós temos o SALVE com uma média inferior de aproximadamente 14 referências citadas por espécies. Com as análises dos campos de preenchimento do SALVE, nós selecionamos aqueles que continham temas que abrangiam informações relevantes para a aplicação dos critérios e fizemos uma discussão baseada na média de referências citadas nesses campos. Com esses resultados, nós podemos concluir que a Avaliação Nacional do Risco de Extinção dos Marsupiais Brasileiros utiliza 51% de dados provenientes da literatura científica. A diferença entre as fontes pode ser justificada pela inclusão de dados provenientes de outros países sobre as espécies não endêmicas, que é o caso do Astua. Já a Avaliação Nacional do Risco de Extinção não tem a necessidade de ser incluída toda e qualquer informação sobre as espécies. E com os dados da tabela, nós podemos concluir que há lacunas de conhecimento em temas que abrangem informações relevantes para a aplicação dos critérios na avaliação dos marsupiais brasileiros. E aqui estão as referências do nosso trabalho. Eu gostaria de agradecer a todos que puderam assistir.